Hoje nós vamos falar sobre arquétipos de criatividade. O inscrito Daniel me fez essa pergunta, ele é membro aqui do canal já faz um tempo e ele me fez essa pergunta justamente porque ele entendeu através do nosso curso aqui da área de membros que na Escola de Poder nós temos alguns critérios da alquimia existencial, em que a vida se baseia em parte a parte e que cada parte deve ser tratada com muito carinho. E é lógico que nós precisamos muito de criatividade. E é interessante que poucos inscritos aqui do canal já me fizeram essa pergunta e eu resolvi vir aqui gravar este vídeo hoje para bater esse papo com vocês. Quem não precisa de criatividade? Né? Quem não precisa desenvolver a criatividade? Mas criatividade não é um talento inato de alguns. Sabemos que nós podemos desenvolver qualquer habilidade, qualquer talento. Basta aprendizado, técnica, precisa de comprometimento. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que eu acho que são os arquétipos de criatividade. Bem, tudo que nos chega em volta, todas as formas são conteúdos de interpretação do cérebro. Ou seja, o seu cérebro, seus olhos estão olhando em todo momento um monte de coisa e vários estímulos vão entrando simultaneamente. Você quase sempre não se apercebe disso, por exemplo, quando anda numa rua movimentada. Você não tem noção de tudo que está acontecendo, mas o seu cérebro ele é de uma amplitude de captação muito maior do que você imagina. Tanto que para os sensitivos, as pessoas podem sentir até mesmo as ondas Wi-Fi, né? Ondas de rádio, e tudo isso interfere sim o ser humano, e agora está saindo as ondas 5G. Mas eu fico pensando, quando nós queremos desenvolver criatividade e nós estamos embotados, nós estamos sem praticar, sem treinar a nossa criatividade, nós começamos do zero. E eu adoro isso porque eu acho que quando alguém me pergunta, chega em mim, Carlos, o que eu faço? Eu falo, comece da onde você está. E a pessoa fica assim, mas como assim, Carlos? Eu não tenho que fazer algo? Não, é justamente às vezes você tem que parar de fazer algo que você está fazendo e que está boicotando, está sabotando a sua vida. O seu cérebro já reparou até mesmo esta xícara que está no canto aqui. Alguns vão ver agora que eu falo a xícara no canto do vídeo, outros não. Mas a maioria, se colocado no estado de hipnose, rapidamente descreveria qualquer coisa que existe no ambiente. A questão da criatividade, que as pessoas tanto falam, é o criar. Alguém cria alguma coisa do nada neste plano? Não, nós somos, na verdade, montadores de possibilidades, né? Assim como uma montadora, ela compra a peça de vários locais e monta o seu veículo. Eu vou dar esse exemplo justamente para que você entenda como trabalhar com a criatividade. Então, uma montadora, ela às vezes não fabrica um bico injetor, mas tem bico injetor no carro. Ela compra de uma outra empresa que só faz bico injetor. Quando eu compro o bico lá, é claro que eu estou já pensando no automóvel. Esse automóvel passou por uma criação. Nossa criatividade, ela também é assim. Uma vez que imaginada, pensada, e como eu falo aqui, para se utilizar a maquete pessoal, né, monte sua maquete, porque quando nós vamos fazer grandes obras, nós temos que nos sentar e tomar cuidado para não desperdiçar energia, desperdiçar dinheiro. Nós lutamos para justamente minimizar qualquer desconforto que possa ter por falta de planejamento. Então a criatividade ela é um processo de esboço, em que eu monto um desenho, faço uma maquete, mas
Então eu tenho que ter algo a visionar, ou seja, eu tenho que ter uma visão, tenho que ser visionário. Então eu falo assim, o exemplo do Daniel é interessante para muitos inscritos aqui que não conhecem. O Daniel ele tem um sonho de ter um grande terreno, e nesse terreno ter uma boa casa, e esse terreno tem que ter espaço para ter muitos animais, pois ele gosta de animais. E esse terreno pode até mesmo trazer um pouco da sua subsistência, como se você pode ter um galinheiro, uma horta, e isso ajuda muito parte da nossa alimentação ser produzida por nós mesmos. E quando a gente fala de criatividade, ele tem certeza que ele fala assim, olha, eu tenho que chegar no meu objetivo, mas eu tenho que ser criativo com o que eu tenho. E aí que é interessante. Para uma pessoa que deseja, por exemplo, construir uma casa, eu vou falar uma coisa. Eu recomendo fazer a maquete, ou seja, comprar isopor, papelão, cola, tesoura, guache e montar mesmo um esboço, fazer uma maquete. Ou, se você quiser, você pode sentar com um lápis de cor, caneta e desenhar. Mas, como uma criança quando capricha e dá tudo de si num desenho, e para fazer uma casinha, você também tem que fazer. Ou seja, exige um pouco de ação. As visões externas são muito importantes, como por exemplo, se você tem acesso a canais de televisão, que são aqueles seriados que tem os construtores, que estão sempre construindo e fazendo obras, eu vou dar uma dica para vocês. Comecem a assistir esses seriados, documentários de construção. Porque teu cérebro ele já começa a absorver muitas informações. E ele fica ali captando, e você vai fazendo a sua maquete. Veja só, você tem que treinar fazer. Porque amanhã, quando você olhar para a sua maquete, você pode chegar e falar, puxa, eu coloquei o banheiro aqui. Ah, não, mas ele é melhor aqui. Você nem está percebendo o processo que está ocorrendo aqui dentro dessa cachola. E isso serve, gente, para qualquer outra coisa, como montar um negócio, melhorar a criatividade de artesanato, melhorar as possibilidades de como gravar um vídeo para vocês. Ou você pensa que eu não estou constantemente tentando aprender a melhorar a forma de passar os vídeos para vocês, para que mais informação chegue até vocês, para que mais vezes eu possa estar aqui em contato com vocês, respondendo perguntas como a do Daniel. Não, eu assisto sim. É preciso que, assim, tem uma frase que eu gosto bastante, que basta com que os bons não façam nada para que os maus vençam. Esse é o grande X da questão. Quando nós visualizamos alguma pessoa negativa, nós só imaginamos que ela é uma pessoa má. Mas se você analisar, ela é uma pessoa obstinada, ela é atenciosa, ela está sempre procurando aprender alguma coisa do setor dela. Então, quando uma pessoa acessa a sua essência, como eu tenho falado aqui no canal, e nessa essência ela consegue se ver e ela vai para cima desse ponto, ou seja, se ela é boa em idiomas, por exemplo, e ela começa a investir em idiomas, ela rapidamente ganha um tempo muito grande das outras pessoas. Se ela tem uma técnica de trabalhar com construção e ela vai e faz isso, ela ganha um tempo muito grande. Enquanto eu, que não tenho um dom, um talento, tenho que me esforçar mais, não que seja impossível, mas eu tenho que me esforçar às vezes muito mais do que outra pessoa. Beleza, todos nós temos que desenvolver todos os fatores da nossa vida. E para isso, só que nós podemos desenvolver aquilo que temos facilidade mais rápido e treinar as questões que não temos. E eu vou dizer uma verdade para vocês. Criatividade é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Por incrível que pareça, a maioria das escolas, pelo menos as mais comuns, elas não desenvolvem essa criatividade nas pessoas. Você quer fazer seu filho se dar bem na vida? Dê toda a sua educação, mas pegue alguns momentos e desenvolva a criatividade com ele. Eu falo que hoje eu acho que isso vai lá na frente fazer a diferença. Porque enquanto você não tem ainda
Com velocidade eu consigo, vamos dizer assim, rapidamente quebrar aquilo que eu tenho que criar em pedaços. Então eu crio um pedaço, outro pedaço e faço uma obra, por exemplo. Então eu tenho uma noção do que eu quero. Eu quero uma casa grande, eu quero um terreno grande. Eu tenho uma noção do que eu quero. Mas aí eu começo a falar assim, eu preciso entender um pouco de terreno, aprender sobre terreno. Então eu preciso ver o que é melhor, como fazer um terreno. Ah, me disseram que um terreno plano é melhor. Mas de repente eu quero fazer um processo de cascata em que eu começo a fazer uma caída de esgoto. Então esse pequeno aclive não vai me fazer diferença nenhuma. São pensamentos, são ideias. Sem entrar no contexto de cada ideia aqui, a ideia é como você deve se comportar com essa alquimia interior. Como você usa essa alquimia a seu favor. Em que você vai aprender um monte de coisa e ao mesmo tempo... Então, escolher determinados tipos de conhecimentos, determinados tipos de livro, são coisas que vão me fazer me tornar uma pessoa mais criativa. Eu vou desenvolver mais e melhor as minhas ideias. É como se eu me abrisse para atrair coisas novas a respeito daquilo, mas eu tenho que caminhar e buscar coisas daquele sentido. Agora, se o Daniel precisasse de objetos, se ele precisasse realmente de um quadro da admiração, se ele precisasse de algumas coisas, quais nós poderíamos recomendar para ele? Eu vou dizer para você que não tem nenhuma melhor do que todos os dias, quando ele chega do trabalho, na mesinha dele lá, tá aquele esboço da maquete dele. Então todo dia ele se senta ali, 10 minutos com uma cola, e aquilo ele faz daquilo uma terapia, um momento dele, um momento, né, como a gente aprende aqui na área de membros, o cantinho mágico, né, nós chamamos de cantinho mágico, né? Então, quando eu estou gravando no celular aqui, tá? Desculpa aqui, às vezes aparece alguma coisa na tela e eu pego e tiro aqui que eu estou gravando com o celular. Então, quando eu chego em casa, eu vejo aquela maquete ali, meu esboço. Cada dia eu sento e, poxa, a entrada, como tem que ser a entrada? Como eu construo isso aqui? Onde vai ficar os animais? Ou se eu tenho um comércio, ou se eu desejo ter uma loja, todos os dias eu tenho que chegar e ler o que eu escrevi, ver o que eu desenhei, melhorar. Aquilo vai produzindo dentro de nós um efeito de volume em que a criação nasce dos nossos sentimentos internos mais puros e delicados que carregamos dentro de nós. Toda a criação é assim, porque nós somos a centelha, né? Aquela pequena parte de Deus que cria ininterruptamente. E o que nós queremos é criar também ininterruptamente, constantemente. Para isso, nós precisamos sentar 1 hora por dia na maquete e esboçar a maquete. Nós precisamos desenhar, escrever. E enquanto nós estamos trabalhando em algum trabalho repetitivo, se nós pudermos, ao longo do dia, conectar, às vezes, alguns momentos no que nós estamos querendo, é muito importante. Então eu dou uma paradinha, eu penso, olha, aquilo ali poderia ser uma ótima ideia para o meu projeto. Ou alguém faz um comentário, olha, tem uns vídeos na internet de um cara que constrói uma casa, ou de um cara que fala como montar um negócio. Então eu assisto um vídeo, aí eu chego e faço minhas críticas mentais, né? Eu não vou acreditando em tudo, e aí eu vou desenhando o que é possível, quanto custa, o quanto eu preciso economizar, né? Se eu dou uma consultoria para alguém e alguém me pergunta alguma coisa, eu já falo, muito bem, você quer isso, mas quanto você precisa realmente guardar? Às vezes a pessoa está guardando aqueles 10%, né, que recomenda, né, os economistas, né, para chegar onde quer. Às vezes uma pessoa precisa, no cálculo objetivo, para uma vida, para ela não viver a vida inteira atrás daquilo e não ter, ela precisa ser objetiva. Às vezes ela precisa guardar 30% do que ganha e ir investindo de maneira correta para chegar aonde ela quer chegar. Vale a pena? Demora? Nesse processo de demora, em que eu não tenho ainda, às vezes, a possibilidade de executar,
Quando chegar o momento de executar, eu tenho que ter feito o meu dever de casa, que é ter estudado muito o meu tema, ter estudado muito aquilo que eu quero criar, tentado fazer aquilo de forma pequena através da maquete por várias vezes, porque aí quando eu faço uma maquete perfeita do projeto, eu consigo ligar toda a minha vida naquilo. E é interessante quando a gente está trabalhando na maquete, e ela é um dos melhores arquétipos de criatividade, e você tem que se sentar mesmo, tem que dedicar ali 10 minutos. Naquele momento você está sentindo, você está vibrando uma possibilidade, você está aprendendo ali. E isso faz toda a diferença. Então, é claro, né, Daniel, comprar ferramentas é importante, ter ferramentas é importante. Vamos dizer assim, um quadro, né, que eu gosto muito é aqueles quadros em preto e branco que mostra aqueles construtores de prédios que tinham aquelas barras de ferro. Tem um quadro muito bacana que eles estão sentados em cima ali daquela construção, almoçando, né? E é uma foto que ficou muito famosa, né? Então, às vezes, você pega uma foto que você acha bonita de uma construção, ou você imprime, ou salva no celular, printa no computador e coloca aquela foto. Algo tem que fazer você lembrar que todos os dias você tem um compromisso com você, que é com sua maquete pessoal. E nesse compromisso com sua maquete pessoal, você realmente fala, não vou abrir mão de todos os dias esboçar um pouco daquilo que eu preciso. E isso é interessante, que a criatividade se desenvolve ela num ponto. E ela acaba acontecendo em todos os outros pontos também. Vai acontecendo em todos os outros pontos. É super interessante. Então, quando eu sou criativo numa coisa, se eu pego outra ou estou ajudando alguém a fazer uma coisa, daqui a pouco eu estou criando coisas e ajudando aquela pessoa e ela fala, nossa, que ótima ideia que você me deu, eu não tinha pensado nisso, né? Então, eu acho que para definir, os melhores arquétipos são a maquete pessoal, os seriados de construção ou na área de negócios, de quem quer procurar negócios, né? E essa questão que eu sempre falo, crie um gatilho de lembrança ao longo do dia. Então, toda vez que você olhar na tela do seu celular, tem uma construção. Algo que leve você a pensar naquilo que você quer. Sempre. Todos os dias. Ligou o computador, está ali. Na tela de fundo, na tela de capa, né? Às vezes tem 3 capas, na tela de espera. E se você colocar um quadro, né, no seu cantinho mágico, onde você chega, olha, dá uma olhada e continua trabalhando ali na sua maquete, aprenda a fazer pequenas maquetes. Vou terminando por aqui, já ficou longo o vídeo. Serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno você. Se alguém ficar com uma dúvida, por favor, escreva aqui embaixo. Daniel, se ficar mais uma dúvida, por favor, você é membro, fique à vontade de perguntar. Eu me torno você.